Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Competir, superar os próprios limites. O esporte traz benefícios para a saúde, para o corpo, para a mente e também transforma vidas. Os atletas brasileiros de hoje se destacam em várias modalidades e vêm trazendo cada vez mais medalhas para o país. Só que nem sempre foi assim. A escada rumo ao pódio sempre foi de muita luta, muitos obstáculos para transpor até chegar à reta final. Faltava patrocínio, incentivo e apoio. Hoje em dia, o esporte é visto como uma ferramenta de grande potencial de inclusão e socialização das mais diferentes classes, religiões e gêneros. A inclusão social e os inúmeros benefícios que as atividades físicas trazem à saúde humana são alguns fatores que fazem com que o esporte tenha um importante papel para a sociedade. Mas nem sempre foi assim. Sem receber a devida importância, durante anos o esporte no Brasil foi tratado e visto como amador. É importante fazer esse resgate histórico, porque na década de 1940, é quando surge a primeira legislação esportiva mesmo, né? Inspirada ali sob a batuta do João Lira Filho, que pode ser considerado como o pai do direito desportivo brasileiro. Então você tem ali a criação de um sistema desportivo, mas você tem uma característica ainda muito grande de uma intervenção estatal, ou seja, o Estado intervindo e regulando toda essa questão voltada para o esporte. Até o final da década de 70, o esporte era bastante amador, né? No âmbito brasileiro até em âmbito mundial. A partir da década de 80, começou a profissionalização maior. E qual era o grande problema? Para o atleta obter resultado, ele precisava treinar cada vez mais. Quanto mais o atleta precisa treinar, menos tempo ele tem para exercer uma outra função. E o que acontece? O atletismo, de um modo geral, os atletas vêm de uma camada da população com uma renda um pouquinho mais baixa. Então, chegava uma determinada idade, o atleta tinha que optar entre treinar e trabalhar. Tinha subsistência da sua família. Então, ele tinha que largar o treino, treinar poucos horários, quando dava, fora do horário de trabalho, para poder suprir as necessidades familiares. E foram muitos os jovens atletas que enfrentaram as dificuldades da rotina de treinos e até mesmo as financeiras por amor ao esporte e para não fugir do próprio destino. Ele é tricampeão sul-americano, bicampeão pan-americano e um nome de peso quando se fala em judô brasileiro, José Mário Tranquilini. E pensar que tudo isso começou lá atrás, em 1968, como uma brincadeira, né? Incentivada pela diretora da escola que você frequentava, é isso mesmo, Tranquilini? Na escola onde eu estudava, você tinha artes plásticas, tinha teatro e tinha o esporte. Aqui fica a homenagem à professora Lourdes Moura e todas as professoras que cuidaram de mim. Então juntou ali o incentivo para eu fazer o judô e depois o sonho, né? Vendo aquele filme, o atleta lutando na Olimpíada de Tóquio, aquilo me contaminou de uma certa maneira que foi um grande, assim, uma mola propulsora, uma coisa que me, acreditando naquele filme, aquele sonho que eu tive, foi o que me levou à seleção olímpica. Então começou ainda na infância essa sua história com o judô. E quando é que o judô virou algo mais sério para você mesmo? Você falou, não, é isso que eu quero para mim, eu quero ser um judoca profissional. Bom, não existia essa coisa de profissionalismo na época, era sobrevivência. Mas me ajudou muito, foi um transformar de coisas, né? Por exemplo, eu apanhava de todo mundo, então eu fazia o judô mais porque eu gostava de estar ali e tal. Depois eu fui vendo que eu tinha condição de ganhar, e o meu técnico falava isso, e eu fui paulatinamente conquistando aqueles títulos, aqueles objetivos, e num certo momento eu vi que eu já estava entre os tops, né? Para Tugdual, vice-presidente da Federação de Atletismo do Distrito Federal, ser atleta e técnico não era fácil. Muita dificuldade, é uma coisa meio que uma missão, né? Fazia por amor.
A maioria dos atletas competiam por amor, porque não tinha como se sustentar através do esporte. Patrocínio sempre foi e continua sendo uma situação muito difícil. Normalmente o atleta consegue patrocínio quando ele atinge um resultado. Mas até atingir um resultado, se você não tem uma ajuda na base, como é que você vai chegar? Rosana Benck foi treinadora de ginástica artística de 1984 até 2002. Na época, não havia nenhum programa de apoio aos atletas brasileiros. E ela lembra das dificuldades. Praticamente são as mesmas de hoje. É manter essa criança ativa, é o transporte, é conseguir chegar no ginásio, é ter uma boa alimentação para aguentar a sobrecarga do treino, é comprar uniforme, é pagar inscrição nas competições. É isso que vai fazer o atleta crescer e se desenvolver. Toda a estrutura necessária para manter um atleta é cara e, por isso, muitos contam com patrocínio. Mas antigamente, quando o esporte não era visto com tanta importância, conseguir contrato com uma empresa patrocinadora era um grande desafio. Era praticamente impossível. E a ajuda vinha de familiares e amigos. Era contar com pai, com mãe, com técnicos abnegados que tiravam do próprio bolso e às vezes da própria família para ajudá-los na competição, porque não tinha outro jeito. Sai do bolso dos pais, a gente chama de patrocínio. Então a gente precisava fazer intercâmbios, mesmo dentro do país. A gente foi para Cuba, a gente foi para os Estados Unidos, tudo com dinheiro de rifa, de vaquinha, de lanches comunitários vendidos. Então muitas e muitas campanhas a gente fez e basicamente patrocínio. Foi um mundial, eu lutei, a primeira luta eu ganhei bem e fui chamado 1 hora depois 3 horas depois, e eu não tinha o que comer, eu fiquei abobado, a palavra abobado de tanta fome. Isso me prejudicou, eu senti um sonho impossível. Eu tinha um sonho de ser campeão, mas não tinha essa parte de financiamento. Depois de conquistar alguns títulos, Tranquilini conseguiu fechar contrato com uma empresa para patrocinar uma competição internacional. Foi o primeiro patrocínio da carreira dele. Foi um patrocínio para um evento, o circuito europeu. E ali eu vi também que não era só ter o dinheiro, eu tinha que agir como um profissional, entendeu? Eu tinha que dar retorno, fiz um relatório, fui lá depois agradecer, né, para o meu pai. Pô, você tem que ir lá agradecer e tudo. E eu aprendi a ter essa relação com o patrocinador, que até hoje eu tenho. Falando agora com você, eu estou vendo quanto foi complicado, né? A gente não imaginava, né? O tanto que era difícil ser atleta aqui no Brasil. Este advogado explica que até o início dos anos 2000, o Brasil era carente de legislações que incentivassem o esporte. O Brasil totalmente, não só carente, mas relegava também à própria sorte esses atletas. Então, você tinha que ter alguém ali muito fora de série, com uma capacidade, uma ajuda externa, privada muito grande, porque você não tinha o apoio devido do Estado para ajudar, né, na descoberta desses talentos. A falta de investimento, incentivo e até mesmo estrutura fez com que muitos atletas talentosos abandonassem o caminho do esporte e o sonho de um dia serem campeões. Sem dúvida nenhuma. Nós perdemos muitos atletas que com 15, 16 anos eram talentos natos e pararam de exercer o atletismo por conta de ter que trabalhar, ajudar em casa, e não foram poucos talentos não. Eu acredito que nós teríamos vários atletas no nível de Joaquim Cruz que não conseguiram persistir porque não tinham a condição. Ele foi uma exceção, e uma grata exceção. Eu vi isso claramente quando eu estava nos Estados Unidos, quando eram países que tratavam o esporte olímpico com seriedade, você tinha um espaço onde o atleta podia treinar, onde ele podia ver, comparar com os outros atletas de outro país. Se eu cheguei onde eu cheguei, com essa dificuldade toda, imagina se a gente tivesse o apoio que tem hoje. O lucro é social, né? Então, a gente, sem dúvida nenhuma, esse investimento já devia ter sido feito há muito mais tempo e eu acredito que ele ainda tem que ser muito maior. A gente, sem dúvida nenhuma, perdeu grandes atletas em função dessa falta de apoio financeiro. Você sabendo que tem que fazer um centro de treinamento e tudo, você tendo dinheiro para isso e você não faz, você condena uma geração. Você condena esses meninos que estão sonhando.
moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A virada do século XXI veio com boas notícias. O esporte ganhou um aliado, um patrocínio com verba federal. O programa Bolsa Atleta ampliou a fonte de recursos e a prática esportiva. O atleta ganhou mais estrutura para treinamentos, além do custeio das despesas. Eu fui saber o que o Bolsa Atleta representa na vida de quem sonha em vencer. Elas são pequenininhas, mas não tem moleza não. As meninas treinam no solo cada movimento várias vezes, buscando a perfeição e a leveza que a coreografia exige. E o que hoje é uma brincadeira para a maioria delas, pode se tornar uma profissão. Pelo menos foi assim com João Pedro, Aldo e Vinícius, atletas da ginástica artística. Nós estamos no ginásio de ginástica artística do Centro de Ensino Médio, setor leste aqui do Distrito Federal, que é onde os rapazes da seleção masculina de ginástica artística treinam. E o treinador deles é o Carlinhos. Há mais de 10 anos você está aí à frente dessa equipe, né, Carlinhos? Hoje são 12 rapazes e desses 12, 5 são beneficiados pela Bolsa Atleta, é isso mesmo? Exatamente, né? Dos 5, 3 recebem o benefício do federal e mais 2 recebem o benefício na distrital aqui em Brasília. Esse benefício realmente ajuda no treinamento das crianças, dos rapazes? Foi determinante. Na verdade, eu acho que a partir da concessão das bolsas, mudou muito a visão e a perspectiva dos atletas continuarem treinando, né? Porque era muito comum o atleta iniciar uma carreira, ser muito talentoso, mas não ter condições financeiras para ter continuidade no treinamento. Então, isso fez um diferencial. Hoje eles conseguem competir nacionalmente, até internacionalmente também com esses recursos, né? Vinícius é um dos atletas de Carlinhos e basta olhar por alguns segundos a desenvoltura dele no cavalete para entender que há uma relação de amor, cumplicidade e dedicação entre ele e a ginástica artística. As aulas começaram quando Vinícius tinha apenas 4 anos de idade e não pararam mais. Hoje, ele faz parte da seleção masculina do Distrito Federal e participa de competições no Brasil e no mundo. Isso é muito importante para a minha vida, como pessoa e como atleta também, porque me ajudou muito a crescer na vida, a ginástica, ter disciplina, ter educação, ter respeito com os outros. Beneficiado pelo programa do governo federal, ele diz que o auxílio é importante para viabilizar sua participação em algumas competições e principalmente para que ele possa se dedicar mais aos treinos. Ajuda a comprar passagem para viajar para a seletiva e, caso eu passe para a seletiva, para a Turquia também. Mas nem todos têm a mesma sorte. Meu amigo, ele não conseguia ser beneficiado pelo programa, ele não conseguia participar das competições, que era um custo muito alto para ele pagar. Aí ele teve que parar, agora ele está estudando agora só.
Você tem a própria Lei 6.354 de 76, que previa, que falava sobre ordenamento jurídico. Depois você tem a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, que aí sim você muda de forma substancial esse sistema desportivo e passa a dar um valor maior para o atleta e principalmente com essa possibilidade de se descobrir novos talentos, até você chegar finalmente em 2005, quando o Ministério do Esporte institui o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo todo. São 6 as categorias de bolsa oferecidas pelo Ministério do Esporte: atletas de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico, paralímpico e pódio. É uma possibilidade de um auxílio financeiro, não só para descobrir talentos, né, mas para você manter, desenvolver aquele atleta, a fim de que ele chegue a um nível de alto rendimento e poder disputar uma competição com condição de igualdade com seus oponentes. De acordo com a Lei 10.891 de 2004, o Bolsa Atleta é concedido aos atletas de alto rendimento, que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais. O programa garante condições mínimas para que eles se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. Os valores variam entre R$ 370 e R$ 3.100 e são definidos de acordo com a categoria, modalidade e desempenho. Como ele só beneficia os 3 melhores colocados, né, ou os melhores ranqueados, dependendo da bolsa, então isso faz com que o atleta sempre esteja motivado a galgar melhores resultados. Então ele não pode se acomodar em momento nenhum, porque o benefício também é pago durante o prazo de 12 meses. Então se ele não continua treinando, não se aprimorando, ele vai perder o benefício que vai inviabilizar a carreira dele. Então se você cumprir os requisitos que a lei estabelece, então o atleta individual ele pode pleitear o Bolsa Atleta. Mas, evidentemente, a própria lei também estabelece condições para que ele permaneça recebendo esse benefício. Então, por exemplo, se ele for receber alguma sanção da Justiça Desportiva, ele perde automaticamente esse benefício. E a lei também estipula quais são os requisitos, ou seja, tem que ser ali o atleta individual. E qual o primeiro requisito que a lei estabelece? É que ele participe das competições. Né? Não basta ser aquela competição local, são as competições que a própria confederação correspondente indique para você poder ter um índice ou ter uma pontuação, né? Um ranking para você poder fazer jus a esse benefício que é a Bolsa Atleta. E a Lei 12.395 passou a admitir que o candidato tenha outros patrocínios, o que permite que atletas consagrados possam ter a bolsa e ainda contar com mais uma fonte de recursos. Sem dúvida, o Bolsa Atleta ele é ali um benefício que pode ser considerado sim um divisor de águas. E mais ainda, talvez o divisor de águas tenha sido com a Lei 12.395 de 2011, que permitiu a acumulação do recebimento do Bolsa Atleta com patrocínios individuais, porque isso também fomenta e estimula sempre a busca pela excelência, né, do atleta dentro da sua modalidade. Para Vinícius, que participa de uma seletiva para competir na Turquia, o sonho de uma Olimpíada hoje não parece tão distante. As passagens são bancadas pelo Bolsa Atleta, que torna possível maior dedicação àquilo que ele mais ama: o esporte. Continuar treinando e competir em novos campeonatos, brasileiro, internacionais também. Todo dia, dedicação total, desde pequeno. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender a estas exigências,
O Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Passados mais de 10 anos da Lei de Incentivo ao Atletismo Brasileiro, muita coisa mudou e para melhor. O reflexo está no desempenho dos atletas nas competições internacionais e até mesmo nas Olimpíadas e Paralimpíadas. A recompensa é sempre a vitória, um incentivo para as novas gerações. O ouro olímpico motivou este corredor a alcançar lugares mais altos. O pódio não foi o limite. Da façanha recordista de Joaquim Cruz nas Olimpíadas de 84 em Las Vegas, nasceu a ideia de um projeto que desde 2003 já alcançou centenas, milhares de vidas. De 2003 até agora, a gente já atendeu por volta de 12 mil pessoas diretamente. Um grande resultado disso é que são 12 mil pessoas que tiveram contato com o atletismo, que tiveram o benefício de praticar o esporte, né, e mudar um pouco a consciência, mudar os hábitos. E nós temos resultados esportivos. Então tem alguns garotos que já participaram de campeonato local, a maioria deles participaram de campeonato local, alguns já participaram de nacional e alguns já participaram de campeonatos internacionais. Um benefício que incentive a formação desses atletas faz toda a diferença para Ricardo. No programa Rumo ao Pódio Olímpico a gente já oferece material, então sapato de prego, tênis, short, camisa, camiseta, tem assistência médica, assistência odontológica e a participação nas competições, treinamento especializado, e a bolsa vem como complemento, melhorar uma questão alimentar, para suprir um material que porventura não tenha, participar de algum evento, ajudar nos estudos, então para dar um suporte melhor, inclusive em casa, né? Porque alguns garotos fazem uma contribuição para o sustento da família com essa bolsa. Eu recebo Bolsa Atleta e significa muito, porque ajuda na alimentação em casa, na faculdade, em muitas coisas. Karina não é a única. Diz aí, Matheus. Tem me ajudado em vários fatores, na minha vida pessoal, que é ajudar a minha família, ter a oportunidade de fazer uma faculdade, que eu não fazia, e tinha esse objetivo para mim entrar na faculdade. E me ajuda também na minha rotina de treinamento, na minha alimentação, o suporte também nos meus suplementos. O programa Bolsa Atleta completou 10 anos em 2015 com desempenho expressivo. Ao longo da década, o Ministério do Esporte concedeu mais de 43 mil bolsas a 17 mil atletas, com investimentos que ultrapassaram 600 milhões de reais. É o maior programa de patrocínio esportivo individual e direto do mundo. O Bolsa Atleta representou um grande avanço para o incentivo ao esporte de alto rendimento. Ele dá a possibilidade
de um jovem que descobre o seu talento para uma determinada modalidade, ter as condições mínimas necessárias de prosseguir com a prática desta modalidade. A categoria pódio é a mais alta do programa e foi criada após a eleição do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos de 2016. A finalidade é patrocinar atletas com chances de medalhas para disputar finais em 2016. É um investimento bastante elevado e, além dos 7.200 Bolsa Atletas, nós temos cerca de 240 chamados Bolsa Pódium, né, que são de atletas que se considera, por critérios técnicos, que têm a possibilidade de vitória, de medalha nas Olimpíadas e de disputar as finais nas Olimpíadas, atletas de modalidades individuais. Com as Olimpíadas do Rio, os incentivos aumentaram, as expectativas também. O Brasil vai evoluir nesse ciclo olímpico no Rio de Janeiro, tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas. Por exemplo, nas Paralimpíadas, o Brasil foi o 9º colocado em Pequim, em 2008, o 7º colocado em Londres, em 2012, e a nossa expectativa é ficar entre os 5 primeiros agora no Rio de Janeiro. Portanto, uma evolução. E também uma evolução no esporte olímpico, onde o Brasil espera estar entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas. Para quem não tinha apoio nenhum quando era atleta, vivenciar essas mudanças como treinador é uma sensação quase indescritível. Hoje o recurso está bem mais fácil para esses atletas, né? Você vê um atleta ele sendo campeão brasileiro, ele já tem uma ajuda da Bolsa Atleta. Se ele ele vai para um sul-americano, ele já sobe um pouquinho no patamar do Bolsa Atleta. Se ele for para um Pan-Americano, Jogos Mundiais, o recurso é bem melhor para eles, né? O incentivo da Bolsa Atleta. Para quem pensou que não chegaria lá, o futuro está sendo generoso até demais. Ícone do atletismo, referência para as novas gerações, Joaquim Cruz levantou mais um prêmio, mas dessa vez não foi uma medalha não. O prêmio foi a condução da tocha olímpica dos Jogos do Rio 2016. Cruz fez um revezamento emocionado pelas ruas de Taguatinga, cidade natal, onde tudo começou. Já para quem está dando os primeiros passos, o caminho está livre. Os nossos principais objetivos é conseguir participar das principais competições brasileiras, sul-americanas e chegar em mundiais a nível internacional e conseguir o tão sonhado índice olímpico para participar da Olimpíada de 2020, que será em Tóquio. E que venham os novos campeões. A gente tem que perceber as coisas boas que algumas oportunidades oferecem. Estou trabalhando para 2020 desde quando, na verdade, eu comecei a correr, porque eu quero deixar um recorde, se vai ser lembrado, uma marca muito boa. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres dos cidadãos, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, @stj.jus.br. E não se esqueça, hein? A sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!